Olá, meus queridos amigos, meus queridos espectadores, galera inscrita, sintonizada aqui no canal do Professor Ferreto, professor João Filho, chegando com muita satisfação para conversar com vocês acerca de questões importantes para o Exame Nacional do Ensino Médio. Hoje eu queria conversar com vocês sobre uma questão que tem me chamado bastante atenção. É um assunto pontual, é um assunto específico, mas que recorrentemente vem aparecendo no Exame Nacional do Ensino Médio. Trata-se da arte e o reuso de materiais. Bom, como é que a gente pode tratar desta questão? Como é que a gente pode discutir esta questão? Entenda que o Exame Nacional do Ensino Médio, ele é feito com base numa matriz de referência. Essa matriz de referência está linkada à nossa BNCC, não é? A nossa Base Nacional Comum Curricular. E essa BNCC, ela calca a organização de um documento chamado Matriz de Referência, e nessa matriz de referência nós vemos competências e habilidades. Competências e habilidades. Conforme vão ocorrendo atualizações, novos debates acerca da matriz de referência, não é? Essas competências e essas habilidades, elas podem ir sofrendo pequenos ajustes, elas podem ir se regulamentando, se aperfeiçoando. Mas, de maneira geral, me chama a atenção, nas últimas edições do Enem, a cobrança de questões de itens em que se fala sobre a arte no mundo da sustentabilidade, no mundo de um meio ambiente mais saudável, no entanto, ainda com muito a se fazer, com muito a se discutir no tocante ao tema da preservação ambiental. Então, a gente vê essa questão, inclusive, não apenas na prova de ciências humanas ou de ciências da natureza, mas também na prova de linguagens. Isso me chamou a atenção porque é importante que o aluno que vai fazer o Enem, ele compreenda a arte como um saber cultural e estético, gerador de significação, mas também um elemento integrador da organização do mundo, não é? Então, da própria identidade do indivíduo enquanto indivíduo e do indivíduo enquanto parte de um ecossistema, de um sistema global. Então, compreender a arte a partir dessa visão, né, sugerida na matriz de referência, indicada pela Base Nacional Comum Curricular, é uma orientação que acredito seja permanentemente importante de ser discutida, importante de ser tratada num bate-papo como o nosso que está transcorrendo aqui neste momento. Mas, falando sobre a questão ainda das competências, né? A competência é um saber, a habilidade é um fazer, é um como aplicar a competência. E aí, quando a gente chega nas habilidades, a gente tem que reconhecer as funções da arte, o trabalho da produção dos artistas nos seus meios culturais e numa visão mais ampla, nos seus meios sociais, né? Na ocupação do espaço da polis, do espaço da urbe, da cidade, da zona rural, do campo também. Analisar as diversas produções artísticas como meio de explicar diferentes culturas, padrões de beleza que se modificam ao longo do tempo, diferentes culturas utilizando diferentes técnicas, diferentes materiais de produção artística, de produção
estética e reconhecer o valor da diversidade. Acho que a diversidade artística, sobretudo quando a gente fala de arte contemporânea, quando a gente fala de arte nos dias atuais, em pleno século XXI, não é? As inter-relações de elementos que se apresentam nas manifestações de vários grupos sociais, de vários grupos étnicos. Portanto, esse é o norte teórico, a competência, a habilidade, a matriz de referência, a base nacional comum curricular, norteando, né, orientando o caminho a ser seguido com relação ao tema que nós utilizamos para apresentar para vocês, para mostrar para vocês aqui um pouquinho através dessas questões. A gente fala muito que na arte contemporânea, não é? A gente tem que ter essa consciência ambiental, a gente tem que ter aqueles 3 R's, né? Vale lembrar sempre dos 3 R's: reutilizar, reciclar, reduzir, não é? Mas aí a gente acrescenta o R de repensar, a gente acrescenta o R de recusar, e os outrora 3 R's viram 5 R's. Então, repensar a nossa relação com a natureza, a nossa relação com o mundo. Aqui nós temos um artista que utiliza lixo para produzir grandes e interessantes objetos estéticos. Observe que as máscaras, não é? Elas não foram feitas para serem usadas. Elas se concentram apenas nas possibilidades antropomórficas, a lembrança, não é, aqui de uma boca, de um nariz, dos olhos, de um cabelo, né, dos recipientes plásticos descartados, e ao mesmo tempo chamam a atenção para a quantidade de lixo que se acumula em quase todas as cidades ou aldeias africanas. Olha a habilidade que a gente acabou de ler, olha a competência que a gente acabou de ler, e olha o comando dessa questão, o enunciado dessa questão, a reflexão produzida aqui no texto base, na organização desse texto. Observe que Romuald Hazomer costuma dizer que sua obra apenas manda de volta ao Oeste o refúgio de uma sociedade de consumo cada vez mais invasiva, uma sociedade de consumo. Então, ao produzir essa arte com reuso de materiais, não é? Ele está tentando denotar, né, através dessa crítica, né, do artista que vive no Benin. Ele denota o empobrecimento do valor artístico. Empobrecimento, as peças perdem o valor artístico? Não, falso. Reposicionamento estético de objetos por meio da mudança de sua função. É o que nós marcamos. Convite aos espectadores para interagir e completar essa sugestão de coautoria ou de coparticipação na arte contemporânea é muito recorrente, mas não está presente no texto em questão, na obra em questão. Militância com temas da ecologia que marcam o continente africano. Acho que a questão para além da África, isso é uma redução, falso. Realidade precária das condições de produção artística também, uma redução. Então, esse artista, através da reutilização, do reuso de materiais, ele mostra como é que a gente pode aplicar uma técnica que era usada lá no começo do século XX, em 1916, pelos artistas do dadaísmo. Olha só a conexão que a gente pode fazer entre esse reuso de materiais, essa reutilização de materiais para a produção estética. São os famosos ready-mades. Os famosos ready-mades, né? Professor, mas o que é que a gente pode usar como significado para traduzir o que quer dizer um ready-made? É a ressignificação de um objeto do cotidiano, que passa a ser um objeto estético, deixa de ter a função original para o qual ele foi pensado, manufaturado, né? Daí o termo ready-made, para se tornar assim um objeto artístico
um objeto estético. Então, reusar materiais casa com esse pensamento, né, dessa interessante corrente de vanguarda europeia, surgida ali no contexto da Primeira Guerra Mundial, num contexto bastante reivindicatório, num contexto bastante tenso, em que os artistas buscavam um sentido para a arte, um sentido para o belo, com o mundo devastado, com o mundo tomado pela destruição em larguíssima escala. Bom, observe essa outra questão muito interessante do nosso Exame Nacional do Ensino Médio. Olha que legal! E sujeira virou arte. Sujeira virou arte. Aqui eu estou falando mais do que reusar o material. Eu estou falando no reuso do espaço, né? Do espaço também. Para além do reuso do material, a reutilização do próprio espaço da arte, como fez África Bambata, lá na periferia, né, nos bairros periféricos de Nova York, ali pelos idos de 78, quando teve a ideia, né, e deu voz aos afro-americanos no movimento chamado de cultura hip-hop, grafitando nas paredes, usando as paredes como uma espécie de local de fala para manifestar seus pensamentos, suas teses, suas ideias. Bom, dia após dia, a poluição invisível dos canos de descarga vai grudando nos muros, olha só, nos muros, junto à fuligem de fogueiras acesas por moradores de rua, até que não seja mais possível distinguir o limpo original do sujo acumulado. É nesse momento que surge o artista visual Dream Curtis, de 27 anos, com um pano úmido, um pincel e uma garrafa de água, e nada além. Ele tem transformado a paisagem da capital mineira ao usar a técnica do grafite reverso. Olha que tema interessante, olha que sugestão interessante de estudo, de revisão para o seu Exame Nacional do Ensino Médio. O grafite reverso, que consiste em apagar a sujeira criada, não é, para criar desenhos que dialogam com a problemática da cidade. O trabalho atual consiste em desenhar rostos de pessoas desaparecidas que tenham em sua história alguma relação com as drogas. Esse lugar respira o problema da droga, né? O usuário de crack muitas vezes é tratado de forma hostil, e essa é uma forma de as pessoas passarem por aqui e olharem duas vezes para aquilo que a sujeira esconde e que na verdade eles não veem porque não querem. Então ele acaba usando aí o que a gente chama de função utilitária da arte, a função pragmática da arte, em que a arte não é apenas um fim, mas é também um meio para atingir um determinado fim. Observe que isso é uma habilidade importante para o Exame Nacional do Ensino Médio. Identificar as funções da arte, a função naturalista, em que o artista mimetiza a natureza, imita a natureza, a função pragmática ou utilitária, que é aquela na qual a arte é um meio, é uma ferramenta, no caso aqui, né, para evidenciar a humanidade dos usuários de drogas, não é para ressaltar o descaso do poder público, isso é falso. Apresentar a estética da paisagem urbana reduz, destacar a poética dos espaços públicos também, debater o perigo da poluição, observe que são temas secundários ou terciários. A grande questão aí é que esse lugar respira o problema da droga, e ao produzir arte naquele espaço, o artista faz com que as pessoas olhem duas vezes para aquilo, porque ele evidencia a humanidade desses indivíduos, dessas pessoas marginalizadas e excluídas. E aí ele usa a sujeira do espaço como matéria-prima, como material, né? O reuso da própria sujeira para a produção de objetos estéticos. Olha que coisa interessantíssima e muito presente, muito proeminente, não é? No Exame Nacional do Ensino Médio. Essa questão do Enem, tome bastante cuidado. Olha que coisa interessante foi cobrada
acerca disso que a gente estava falando, acerca disso que a gente está conversando sobre ready-mades, né? Ressignificação dos objetos, técnica dadaísta, criada lá em 1916, como uma das importantes correntes de vanguarda europeia e etc. Só caiu aqui no Exame Nacional do Ensino Médio uma questão com uma cabeça de touro em bronze, não é? Observe que o material descartado, né? O material descartado torna-se um objeto de arte. Aí vamos ver. Cuidado, porque muita gente, quando olhou para esta questão, quando olhou para esta imagem, ela estava em preto e branco, xerocopiada, fotocopiada na prova. E alguns alunos não conseguiram distinguir ou discernir sobre o que de fato estavam vendo, que é uma sela de bicicleta e o guidão da bicicleta, né? Eu estou usando aí a técnica dos ready-mades, lá dos artistas do dadaísmo, para ressignificar essa sela e esse guidão, que vão agora passar a constituir a cabeça de um touro, né? Portanto, observe que eu estou ressignificando, eu não estou reciclando a matéria-prima original. A matéria-prima original continua sendo o metal, eu não reciclei a matéria-prima, portanto, cuidado, né? Complexidade, não são complexas, são formas simples e não são abstratas, são figurativas, porque formam a cabeça de um animal, tem aí um elemento figurativo. Perenidade dos elementos que constituem a escultura, perenidade é bastante relativo, porque, embora seja metal, isso não garante perenidade, mas mudança da funcionalidade pela integração dos objetos, não é? Fragmentação da imagem no uso de elementos diversificados, não. Essa mudança é a ressignificação, a gente chama isso exatamente de ressignificação, não é? Ressignificação dos objetos do cotidiano, dando a esses objetos do cotidiano um sentido estético, uma perspectiva artística. Bom, já deu para a gente perceber, já deu para a gente ter uma noção, né, de como o Exame Nacional do Ensino Médio gosta de cobrar essa questão da reutilização dos materiais, do reuso dos materiais, do uso de materiais inusitados. Interessante a gente lembrar que, vez por outra, cai um artista brasileiro no Exame Nacional do Ensino Médio, que é o artista Vic Muniz. Ele costuma produzir objetos estéticos com os mais inusitados materiais, inclusive com lixo. Vale lembrar um documentário interessantíssimo feito acerca do processo de produção de muitas obras dele, que é um documentário intitulado Lixo Extraordinário, que pode ser grande fonte de repertório para discussão acerca da arte nesse ambiente de sustentabilidade, nessa discussão sobre aldeia global, sobre preservação ambiental, essas discussões muito oportunas e sempre muito presentes na sociedade de maneira geral. E o Enem cobra muito isso, como disse, não apenas na prova de natureza, nem na prova de humanas, mas também na prova de linguagens, porque a arte hoje também passa, a linguagem da arte passa pela ressignificação dos objetos, pela reutilização de materiais. E isso a gente deve muito aos artistas de vanguarda do começo do século XX, como a gente já mencionou. Aqui a gente tem uma obra, um tronco com cadeira, né, de 1954, uma obra que também foi cobrada no Exame Nacional do Ensino Médio, foi abordada no Enem, faz parte, né, do conjunto de questões do Exame Nacional do Ensino Médio. Nessa estranha dignidade, nesse abandono, o objeto foi exaltado de maneira ilimitada,
e ganhou um significado que se pode considerar mágico. Ganhou um novo significado mágico, ou seja, não é o significado mais da funcionalidade, né, da concepção do objeto, mas o significado estético, um significado subjetivo, um significado abstrato. A sua inquietude, né, a sua vida, né, cheia de inquietude, a sua vida inquietante e absurda. Tornou-se ídolo e, ao mesmo tempo, objeto de zombaria. Sua realidade intrínseca, né, enquanto objeto funcional, foi anulada porque ganhou um caráter estético. O simbolismo nas artes plásticas, as discussões psicanalíticas de um dos maiores nomes da psicologia moderna, da psicanálise, o Carl Gustav Jung. Bom, a relação observada entre a imagem e o texto apresentados permite o entendimento da intenção de um artista contemporâneo. Nesse caso, a obra apresenta características, vamos lá, funcionais e de sofisticação decorativa, não porque você não vai mais poder sentar no objeto cadeira. O objeto cadeira ele perdeu a função cadeira e ganhou apenas uma função fruitiva, né, de contemplação, de observação, entende? Os futuristas valorizam o dinamismo, a velocidade, a máquina, o abstrato geométrico. Observe que o abstrato, sim, mas o geométrico, ele teria que ter algo aí de mais simétrico, né? Retas, algo próximo ali de um pré-cubismo, cubismo inicial. Não, mas construtivistas de estruturas modulares que podem ser reaproveitadas, remontadas, né, como no módulo de uma obra que vai, como num work in progress, um trabalho em construção, que pode ser modulado, que pode ser refeito, né? Acredito que também não. Agora, abstracionista sim, porque é forma pura e uma releitura do objeto, né? Deixa de ser figurativo, tá? E não tem mais a representação do cotidiano, porque virou algo mágico, virou algo inquietante, absurdo, e a sua realidade intrínseca foi anulada. Não esqueça de fazer a adequada conexão entre a imagem e o texto. Entre a imagem que nós podemos chamar aqui de um texto 1 e esse pequeno fragmento que seria o nosso texto 2. E aí, correlacionando, nós chegamos nessa coisa da ressignificação dos objetos do cotidiano que assumem uma natureza estética, que assumem uma natureza artística, grandemente artística, e perdem, digamos, a sua funcionalidade, o seu pragmatismo, a função natural para a qual originalmente esses objetos foram pensados, foram planejados. Beleza? Então é isso. Observe como essa questão dos materiais, dos ready-mades, da ressignificação dos objetos, como isso é importante, como isso é presente, como isso é proeminente no Exame Nacional do Ensino Médio. Então fica aí a dica para você dar uma analisada nesse tema, para você estudar esse assunto à luz da BNCC, à luz da matriz de referência, à luz das competências e das habilidades. Então um enorme abraço para você que com muita paciência me honrou com a sua audiência. Espero ter colaborado para a sua aprovação, para o seu resultado, sempre muito presentes aqui no nosso canal do Professor Ferreto. Disposto a ajudar, disposto a trazer o melhor em educação para todos os nossos alunos e para todos aqueles que nos acompanham, não só na nossa plataforma, como fora dela, pelos canais do YouTube e pelas redes sociais. Um forte abraço, um grande beijo, fiquem com Deus e até logo mais.